Muito bem, vamos para a sexta-feira. Sexta-feira o título é Manter a comunhão da vida para andar na luz. O versículo 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse é o versículo 7. O versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ou seja, aqui João ele mostra, irmãos, nós vamos cometer pecados. Porque quando nós andamos por nós mesmos, nós pecamos. Em Romanos 7, o apóstolo Paulo, que era alguém que queria servir a Deus, ele disse: eu não compreendo nem mesmo o meu modo de agir, porque eu tenho a lei, então eu sei o que é certo, o que é errado, mas quando eu tento fazer o que é certo, eu encontro o mal, e eu percebo que o mal dentro de mim é mais forte, e eu acabo fazendo o mal. Então ele mostra ali a lei do pecado e da morte, e ele diz que essa lei aprisiona o homem. Agora, qual é a solução? Até no final do capítulo ele diz: desventurado o homem que sou. A palavra correta seria desgraçado o homem que sou. Mas aí a solução está onde? Em Jesus Cristo. E aí, entrando no capítulo 8, ele apresenta a lei do Espírito e da vida. Então são leis opostas, como nós falamos na quinta-feira, lutando entre si, e a alma é que precisa decidir: eu vou seguir o Espírito ou eu vou seguir a carne. Se nós seguimos o Espírito, nós andamos na luz, e ocasionalmente, se nós pecarmos, nós podemos continuar na luz, confessando os nossos pecados. Veja, eu vou ler aqui na página 51, o segundo parágrafo. Portanto, por um lado, ainda temos a natureza do pecado em nós, mas por outro, vivemos na comunhão do corpo. E viver na comunhão do corpo traz luz, que nos ilumina quando cometemos um pecado. Às vezes, não é necessariamente um pecado grave, de aspecto moral, por exemplo, mas é uma pequena injustiça, ou uma leve tendência a pensar em coisas más. Até mesmo os pequenos desvios são detectados pela luz da comunhão da vida. E quando iluminados, devemos imediatamente lidar com nossos pecados. Se mesmo depois de iluminados ainda deixarmos um pecado crescer, posteriormente ficará difícil eliminá-lo e podemos passar a justificar-nos. A consequência é que cauterizamos nossa consciência e a luz advinda da palavra não mais terá efeito em nós. Acharemos então que não temos pecado e faremos Deus mentiroso. Como nos é essencial viver na comunhão da vida e resolver imediatamente qualquer coisa que a luz revele. Na verdade, irmãos, confessar os pecados deveria ser um exercício diário, assim como tomar banho. Por quê? Porque diariamente nós pecamos. Se nós nunca fazemos isso, imagine quantas partes da nossa consciência já estão cauterizadas. E aí você pensa: eu estou na luz, eu estou recebendo a luz, mas não é mais a luz que vem de Deus, é a luz própria, que na verdade é trevas. É o caminho que você acha correto você andar, porque você já se acostumou a justificar os pecados, justificar a sua maneira de ser. Então a luz de Deus, a luz e veja, o resultado é que cada vez mais, na verdade, você quer se afastar da palavra. Aí vem a palavra profética, ela vem para iluminar. Você fala o quê? Não, isso é palavra de homem, não devo ouvir palavra de homem. Aí eu devo ouvir só a Bíblia. Mas aí o que você faz com a Bíblia? Você interpreta a Bíblia ao seu bel prazer. E aí, irmãos, você acaba andando em trevas, longe da comunhão da vida. Por isso eu digo, diariamente, irmãos, nós precisamos ir até o Senhor, pedir a luz do Senhor, que Ele nos ilumine, coisas que nós ainda não enxergamos. Por isso é tão importante nós permanecermos firmes na palavra, ouvindo, praticando, para serem iluminados. E você detectou algum ponto em que a palavra está expondo, confesse o seu pecado ao Senhor, e você vai ser purificado com o sangue de Cristo, e vai ser novamente introduzido na comunhão da vida. Veja os versículos 9 e 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, e às vezes a gente fala de maneira genérica, né? Não, eu sou pecador, mas nós não confessamos o pecado. O resultado, né? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso
e a sua palavra não está em nós. O que quer dizer isso? A palavra, irmãos, ela não está entrando em nós, porque quando ela entra em nós, ela é luz, ela ilumina. Mas se você diz, não tem pecado, é resultado, na verdade, que você está nas trevas. A palavra não tem entrado, ela não tem iluminado você. E a palavra profética é para iluminar cada um de nós. Vou ler mais um trecho do Alimento Diário, agora na página 52, o segundo parágrafo. Por meio da palavra da vida anunciada pelo apóstolo, fomos introduzidos na comunhão da vida com Deus e com os irmãos. Porém, como Deus é luz, se andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A questão do pecado não somente é uma questão ética, mas envolve o perigo de interromper a circulação da vida. Como membros, não podemos perder a comunhão da vida do corpo de Cristo, mas precisamos manter-nos na circulação da vida. Se houver em nós um pecado não confessado, isso pode interromper a comunhão e, uma vez interrompida, não receberemos mais o suprimento vital e morreremos espiritualmente. Por isso é importante reconhecer que Deus é luz. Então, veja, há consequências. Em Isaías 59, há um trecho, comecinho do capítulo fala: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Veja, isso não terminou no Novo Testamento. A diferença do Novo Testamento é que agora nós temos o sangue de Cristo, podemos ter os nossos pecados perdoados. Mas a regra é, nós precisamos confessar. Então aqui diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então percebe, interrompe-se a circulação da vida. Agora, cada pecado, irmãos, aqui mostra, é como um ovo de áspide. Áspide é uma serpente venenosa, aqui ó, versículo 5. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Quer dizer, quando você conserva o pecado, você não confessa, é como se você estivesse chocando um ovo de uma serpente venenosa. Uma hora esse ovo vai eclodir e o que você vai ter na sua vida? Uma víbora. O pecado é exatamente assim. No começo parece pequeno, mas aí você vai chocando. De repente, aquilo mata você. Você não percebe, mas de repente você está totalmente morto, está alheio às coisas de Deus por causa desse pecado que você chocou e se tornou uma víbora. Por isso, queridos irmãos, não vamos chocar ovos de áspide, pelo contrário. Hoje nós temos o sangue de Cristo, nós podemos confessar nossos pecados e manter-nos na comunhão da vida, na comunhão com Deus. Quando Deus vai nos ouvir, muitos irmãos reclamam, Deus não me ouve, eu oro, Deus não ouve. Por quê? Precisa perceber se na verdade não há pecados que precisam ser confessados. E isso, irmãos, só na luz nós vamos ver. Não é algo que simplesmente alguém pode apontar, é algo entre você e o Senhor. Último parágrafo, página 52. Do lado positivo, se andarmos na luz, como Deus está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, permitindo que a vida circule livremente e nos vivifique por meio da palavra. Isso promoverá o crescimento de vida dos membros do corpo e a edificação da igreja. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.